Eu sempre digo que a minha família tem um talento especial para transformar qualquer ambiente em um palco de constrangimento público. Não é dom, é treino. Décadas de prática. E, naquela tarde, dentro da minha própria loja, eles estavam prestes a bater o recorde pessoal. Minha irmã nunca soube falar baixo quando o assunto era me diminuir. A voz dela sempre encontrava um jeito curioso de atravessar salas, vitrines e dignidade alheia. Era quase um superpoder, só que inútil e desagradável. Ela nem consegue pagar a própria comida, disse, rindo alto demais, prolongando o riso como quem espera aplauso. Quem diria que estaria aqui? O aqui era pronunciado com aquele desprezo ensaiado, como se o lugar fosse sagrado demais para alguém como eu. O riso veio acompanhado do olhar enviesado, rápido, automático, buscando cumplicidade nos outros membros da família. Eles não riram, mas também não a interromperam. O silêncio deles sempre foi a forma mais covarde de concordar. Eu mastiguei devagar. Não por educação. Por controle emocional. Sempre achei curioso como, em momentos assim, meu corpo reagia antes da minha cabeça. O coração acelerava, mas a mente ficava absurdamente clara. Era como se cada detalhe daquele instante estivesse sendo armazenado com precisão cirúrgica, para uso futuro. Respirei fundo, observei o ambiente e pensei, é aqui que tudo começa. A loja estava cheia. Gente andando entre as araras, vendedores atentos, música ambiente baixa, cheiro de tecido novo misturado com perfume caro. Era uma daquelas lojas que fazem as pessoas entrarem de postura ereta sem perceber. Minha irmã nunca tinha pisado ali antes. Achava caro demais. Irônico. Eu tinha convidado todos para aquele almoço improvisado com uma desculpa simples, comemorar uma pequena conquista. Não menti. Só omiti o tamanho da conquista. Aprendi cedo que informação demais causa inveja prematura. Minha irmã, no entanto, sempre acreditou que eu existia apenas para ser o contraste dela. Ela, a bem-sucedida. Eu, a eterna promessa fracassada. Essa narrativa a mantinha confortável. Era quase um colchão emocional. Você tem certeza de que consegue pagar isso? Ela continuou, olhando para o cardápio como se estivesse segurando uma bomba. Não quero constranger ninguém, mas... Ela queria. Muito. Sorri. Um sorriso pequeno, contido, do tipo que não entrega nada. Humor de sobrevivência. Rir para não atravessar a mesa. Fica tranquila, respondi. Se ficar caro, a gente divide. Ela soltou outro riso, ainda mais alto, como se eu tivesse contado uma piada involuntária. Meus pais se remexeram nas cadeiras. Meu pai pigarreou. Minha mãe ajeitou a bolsa no colo. Nenhum deles disse nada. Nunca dizem. Foi então que eu tirei o cartão da bolsa. Não fiz cena. Não levantei a voz. Apenas coloquei o cartão sobre a mesa, entre mim e minha irmã, com calma demais para quem supostamente não consegue pagar a própria comida. Na verdade, falei, olhando direto nos olhos dela, essa loja é minha. Por isso convidei vocês justamente para cá. O silêncio não foi imediato. Ele chegou em ondas. Primeiro, o riso morreu no rosto dela. Foi quase didático observar. Os músculos ainda estavam tensionados para rir, mas o cérebro demorou um segundo a processar a informação. Quando processou, veio o vazio. Depois, meus pais se endireitaram na cadeira, como se alguém tivesse puxado um fio invisível nas costas deles. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai ficou parado, congelado, como quem acabou de ouvir algo que não sabe se é piada ou ameaça. O barulho da loja continuava ao redor, mas na nossa mesa parecia que alguém tinha apertado o botão de mudo. Minha irmã me encarou como se eu tivesse acabado de cometer um crime pessoal contra ela. Como é que é? Perguntou, com um sorriso torto, falso, tentando salvar o controle da situação. Você está brincando. Não estou, respondi. Nunca brinco com patrimônio. A palavra caiu pesada. Patrimônio sempre foi o idioma secreto da nossa família. Tudo girava em torno de quem tinha, quem devia, quem aparentava. E ali estava eu, a que não pagava a própria comida, usando exatamente essa língua. Ela desviou o olhar para o cartão.
Depois para mim. Depois para os meus pais. O deboche foi substituído por algo mais feio. Ódio misturado com inveja. Um sentimento cru, mal disfarçado, daqueles que não encontram saída elegante. Desde quando? Ela perguntou, agora com a voz mais baixa, tensa. Desde antes de você decidir que eu era um fracasso, respondi, dando de ombros. Meu pai tentou intervir. Filha, você nunca comentou nada disso. Vocês nunca perguntaram, me interrompi, ainda com um sorriso educado no rosto. E eu nunca vi necessidade de me justificar. Minha mãe me olhava como se estivesse diante de uma versão minha que não reconhecia. Talvez estivesse mesmo. A versão que não pedia permissão. A que não explicava demais. A que não se encolhia. O garçom se aproximou, profissional, ignorando completamente o clima digno de documentário psicológico. Posso anotar os pedidos? Minha irmã respirou fundo, forçou um sorriso e pediu o prato mais caro do cardápio. Velhos hábitos. Quem tenta provar status sempre escolhe pelo preço, nunca pelo gosto. Eu pedi o mesmo de sempre. Simples. Gosto não muda com poder. Enquanto esperávamos, o silêncio se manteve pesado. Minha irmã mexia no celular, mas eu via pelo canto do olho que ela não estava lendo nada. Estava ruminando. Ela sempre ruminava quando algo saía do controle. E eu sabia. Aquilo não tinha acabado ali. Para ela, aquele momento não era apenas uma surpresa. Era uma afronta. Uma quebra de hierarquia. Uma inversão perigosa. Eu tinha saído do lugar que ela tinha cuidadosamente reservado para mim durante anos. E pessoas assim não lidam bem com isso. Enquanto o prato chegava, pensei em quantas vezes eu tinha engolido comentários semelhantes. Quantas mesas eu tinha ocupado em silêncio, aceitando ser o alvo fácil porque parecia mais simples do que explicar. Não foi simples. Nunca foi. Cada piada, cada risada alta, cada brincadeira tinha sido um empurrãozinho na direção oposta. Não me fortaleceu por acidente. Me fortaleceu por necessidade. Minha irmã me observava agora com atenção demais. Aquele olhar clínico de quem tenta descobrir onde exatamente perdeu o controle. Ela ainda ia tentar me desestabilizar. Eu conhecia o roteiro. E eu estava pronta. Porque aquele cartão sobre a mesa não era só um meio de pagamento. Era o aviso mais educado que ela já tinha recebido na vida. E aquilo era só o começo. Existe um tipo específico de ódio que não grita. Ele sorri. E a minha irmã sempre foi especialista nesse modelo. Depois do almoço, depois do cartão sobre a mesa, depois do silêncio constrangedor que ela não conseguiu quebrar, algo mudou. Não foi o clima. Foi a estratégia. Ela parou de rir de mim. E isso, curiosamente, foi o primeiro sinal de perigo. No caminho para fora da loja, ela andava 2 passos à frente, postura ereta demais, como quem precisava reafirmar uma autoridade invisível. Minha mãe seguia atrás, nervosa, mexendo na alça da bolsa como se pudesse costurar a realidade de volta ao lugar antigo. Meu pai andava em silêncio absoluto, com aquele olhar distante de quem percebe tarde demais que não entende mais o próprio roteiro familiar. Eu observava tudo com a tranquilidade de quem já tinha atravessado o pior sozinha. Minha irmã foi a primeira a falar quando entramos no estacionamento. Você fez isso de propósito, disse, sem olhar para mim. Convidei vocês para almoçar, respondi. Isso não costuma ser considerado crime. Ela se virou rápido, os olhos estreitos, a voz baixa, perigosa. Você quis me expor. Sorri. Pequeno. Controlado. Você se expôs sozinha. Eu só parei de me esconder. Minha mãe pigarrou. Não precisava ser assim, murmurou. Poderia ter avisado antes. Antes de quê? Antes de não ser mais o elo fraco? Antes de a narrativa confortável ruir? Aquela frase não era sobre educação. Era sobre controle. Avisar o quê, exatamente? Perguntei. Que eu não sou miserável. Que trabalho. Que construí algo sem pedir autorização. Ela desviou o olhar. Silêncio de novo. O idioma oficial da família.
Minha irmã respirou fundo, recompôs o rosto e voltou ao tom doce, aquele que ela usava quando planejava algo. Fico feliz por você, disse. De verdade. Só achei estranho nunca ter comentado. Estranho é comentar tudo e não fazer nada, respondi. Mas cada um com seus hobbies. Ela não respondeu. Apenas sorriu. E aquele sorriso não tinha humor. Tinha cálculo. Nos dias seguintes, as mensagens começaram. Não diretamente para mim. Claro que não. Vieram pelos corredores invisíveis da família. Comentários soltos. Preocupações fingidas. Perguntas carregadas de veneno embrulhado em papel de seda. Minha mãe ligou 2 dias depois. Sua irmã está preocupada com você, disse, sem preâmbulo. Disse que você parece diferente. Diferente de quê? Perguntei. Distante. Fria. Um pouco arrogante, talvez. Ah! Lá estava. A palavra favorita de quem nunca suportou ver alguém crescer sem pedir licença. Mãe, respondi, com a calma de quem pisa em vidro sabendo onde pisa, eu passei anos sendo chamada de incapaz. Agora que isso não cola mais, virou arrogância? Ela suspirou. Não precisa atacar. Atacar. Sempre essa inversão curiosa. O ataque constante era brincadeira. A defesa era excesso. Desliguei antes que a conversa virasse uma tentativa de me encolher de novo. No trabalho, eu sentia o peso do olhar da minha irmã mesmo sem ela estar ali. Ela sabia onde eu estava agora. Sabia que aquele espaço não era mais imaginário. E isso a incomodava profundamente. Ela começou a aparecer. Primeiro, como visita casual. Depois, como cliente exigente. Depois, como alguém que claramente tentava provar que aquele lugar também podia ser dela. Esse layout poderia ser melhor, disse uma vez, passando os dedos por uma prateleira como se estivesse avaliando poeira. Já pensou em mudar a vitrine? Já, respondi. E decidi não seguir opiniões não solicitadas. Ela riu. Riso curto. Seco. Você sempre foi sensível. Sensível. Outra palavra reciclada. O dicionário da humilhação é limitado, mas insistente. Ela começou a comentar com terceiros. Eu sabia. Sempre soube. Funcionários começaram a me olhar diferente. Clientes mencionavam coisas estranhas. Sua irmã comentou que vocês tiveram uma infância difícil, disse uma cliente, com pena nos olhos. Claro que comentou. Minha irmã sempre precisou ser a narradora oficial da nossa história. Desde pequenas, ela ocupava o papel de protagonista, e eu, o de nota de rodapé. Aquela loja não era só minha conquista. Era uma ameaça direta à versão que ela contava de si mesma. E ela não ia deixar isso barato. Uma tarde, ela apareceu com uma amiga. Roupas impecáveis, sorriso treinado, voz alta demais para o espaço. Essa é a loja da minha irmã, disse, apontando para mim como se eu fosse um detalhe curioso. Ela sempre foi persistente. Persistente. Quase um elogio. Quase. Deve ter sido difícil, comentou a amiga. Com tanta concorrência. Ela sempre teve ajuda, respondeu minha irmã rápido demais. Ajuda. Outra tentativa. Outro empurrão. Ajuda de quem? Perguntei, finalmente entrando na conversa. Ela piscou. 1 segundo de atraso. Da família, claro. Sorri. Dessa vez, sem gentileza. Curioso, falei. Porque eu lembro bem de quando ouvi que eu a não ia dar em nada. O silêncio caiu de novo. Minha irmã ficou rígida. A amiga olhou de um rosto para o outro, desconfortável. Você leva tudo muito a sério, disse minha irmã. Era brincadeira. Brincadeira repetida vira identidade, respondi. E eu cansei de usar a que você escolheu para mim. Ela foi embora pouco depois. Mas não sem antes lançar aquele olhar. O olhar de quem não aceita perder. Naquela noite, percebi algo importante. Minha irmã não queria dinheiro. Não queria status.
Ela queria me ver menor. Sempre quis. Meu crescimento não era um problema financeiro. Era um problema emocional para ela. E pessoas assim não recuam. Elas escalam. Começaram as tentativas de me descredibilizar. Comentários sobre minha competência. Questionamentos sobre minha legitimidade. Histórias mal contadas, versões distorcidas. Eu observava tudo com uma calma quase cômica. Porque, enquanto ela tentava me puxar para baixo, eu já estava ocupada demais construindo algo que ela não entendia. Minha vitória não viria em gritos. Viria em estrutura. E eu sabia. Ela ainda ia tentar algo maior. Algo público. Algo que, na cabeça dela, me colocaria de volta no lugar confortável de sempre. O erro dela foi achar que eu ainda era a mesma pessoa que aceitava calada. Eu não era. E quando ela finalmente cruzasse a linha de verdade, não haveria volta. Porque eu não precisava mais provar nada. Só precisava deixar que ela se revelasse. E ela estava fazendo isso sozinha, um comentário venenoso de cada vez. Tem gente que não sabe perder. E tem gente que não sabe ver o outro ganhar. Minha irmã era as duas coisas embrulhadas no mesmo pacote, com um laço de a família e etiqueta de só estou preocupada. Depois que ela decidiu que eu era arrogante por existir em pé, o próximo passo foi previsível. Ela precisou provar para o mundo que eu não merecia estar onde estava. E, para isso, ela começou a fazer o que sempre fez melhor do que qualquer curso ou diploma: espalhar versões. Não era fofoca boba. Era campanha. Era estratégia. Era aquela tentativa de me desmontar por fora, porque por dentro eu já não dobrava mais. Eu percebi a mudança quando as pessoas começaram a entrar na loja com um olhar diferente. Não era o olhar de quem vinha comprar. Era o olhar de quem vinha conferir uma história. Sabe quando você sente que virou notícia sem ter sido entrevistada? Então, uma cliente habitual, educada, bem vestida, entrou e ficou tempo demais observando a equipe. Perguntou o nome da gerente. Quis saber de onde vinham as peças. Questionou o modo de troca. Fez perguntas que pareciam inocentes, mas tinham uma insistência de quem estava coletando prova. Quando foi embora, deixou um sorriso apertado no rosto, daqueles que não combinam com nada. No fim do dia, uma funcionária veio até mim com um olhar tenso. Chefe, tem uma moça perguntando de novo se a loja é realmente sua. Eu larguei a caneta devagar. Realmente é minha? Como se eu tivesse encontrado a loja perdida no chão e decidido adotar. Ela riu, nervosa. Ela disse que ouviu umas coisas. Ah! As coisas. O plural mais covarde que existe. Fui até a entrada e vi uma mulher que eu já tinha visto antes. Não como cliente. Como plateia. Ela já tinha passado pela vitrine 3 vezes, na semana anterior, fingindo que estava comparando sapatos. Ela me encarou com um ar de superioridade tranquila, como se eu fosse um teste. Boa tarde, eu disse. Posso ajudar? Ela sorriu, fingindo delicadeza. Eu só queria confirmar umas informações. Disseram que a dona é você. Disseram também é uma palavra muito confortável. Ninguém nunca diz quem disse. O boato nasce de barriga para cima e todo mundo finge que não viu o parto. Sou eu, respondi. E você, sempre trabalhou com isso? Eu poderia ter respondido 1000 coisas. Poderia ter sido didática. Poderia ter sido simpática. Mas eu já estava cansada do teatro. Eu sempre trabalhei com o que paga minhas contas e não com o que alimenta a curiosidade dos outros, respondi com um sorriso. O rosto dela fechou 1 milímetro. Não precisa ser grossa. Eu Só veio conferir se eu sou capaz, completei, gentil, como quem fecha uma porta com cuidado. Confirmou. Tenha um bom dia. Ela saiu. E eu senti, naquele instante, que a minha irmã tinha passado do nível a picuinha para o nível a movimentação. O problema de quando você cresce é que algumas pessoas não tentam crescer também. Elas tentam reduzir você. É mais rápido. Dá menos trabalho. E elas ainda se sentem justas. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha mãe.
Você precisa entender que sua irmã está magoada. Eu li 2 vezes. A frase parecia escrita por alguém que achava que o mundo era um grande berçário, e a solução para qualquer conflito era dar colo para quem morde. Respondi com calma, porque eu estava num momento raro de autocontrole. Ela está magoada porque não consegue mais me humilhar em público. Minha mãe visualizou e não respondeu. Silêncio, o velho idioma. E eu já sabia o que vinha depois. Meu pai ligaria pedindo paz, como se paz fosse um favor que eu devia a quem nunca me ofereceu. E ligou. Filha, sua irmã está exagerando, mas você também, ele começou, com aquela voz que tentava soar equilibrada. Eu também o quê? Perguntei. Eu também existo? Ele suspirou. Você sabe como ela é. Essa frase sempre foi o perdão preventivo da minha família. Eles diziam você sabe como ela é, como se isso anulasse o efeito das atitudes dela. Como se a personalidade dela fosse um fenômeno natural, tipo chuva. Ninguém culpa a chuva por molhar. Mas eu culpo. E ainda fecho a janela. Eu sei como ela é, respondi. E, a partir de agora, ela também vai saber como eu sou. Meu pai ficou em silêncio. E, por um segundo, eu senti uma coisa estranha, uma culpa automática, antiga, tentando entrar pela porta de trás. A culpa de quem aprendeu, desde cedo, que se defender é exagero. Eu respirei fundo e expulsei essa culpa como quem expulsa poeira. Eu não estava fazendo nada além de parar de apanhar sorrindo. No dia seguinte, o ataque veio com roupa de formalidade. 2 mulheres entraram na loja no meio da tarde, com pranchetas, documentos e aquela postura de quem gosta de mandar. Elas se apresentaram como fiscais. Não foram grosseiras, mas também não foram leves. Pediram para ver notas, registro de fornecedores, documentação de funcionamento. Eu não era inexperiente. Eu tinha tudo em ordem. Ainda assim, a presença delas foi um recado, alguém tinha chamado. E, naquele tipo de situação, a verdade não basta. Você precisa provar a verdade com papel timbrado. Eu acompanhei todo o processo com um sorriso calmo. Por dentro, eu contava até 1000. Por fora, eu era dona educada que não se desespera. Desespero é entretenimento para quem quer te derrubar. A senhora recebeu alguma denúncia? Perguntei, no meio da checagem. Uma delas olhou para mim com neutralidade treinada. Recebemos uma solicitação de verificação. Solicitação. Outro plural covarde. Sempre uma mão invisível. Entendi, respondi. Então vamos verificar direitinho, para ninguém perder tempo. Elas passaram quase 2 horas ali. Conferiram tudo. Fizeram perguntas. Anotaram. E, no fim, uma delas fechou a pasta e disse: Está tudo regular. Obrigada. Eu sorri com educação, mas por dentro eu ri com vontade. Ri daquele jeito que a gente ri para não virar personagem de tragédia. Quando elas saíram, minha gerente me olhou com olhos arregalados. Quem faria isso? Eu apoiei os cotovelos no balcão e respondi sem nenhuma pressa. Alguém que acha que o mundo ainda está dividido entre quem manda e quem obedece. E alguém que não aceita que eu troquei de lado sem pedir permissão. Ela entendeu na hora. Não precisei dizer o nome. O engraçado é que, naquele momento, eu não me senti com medo. Eu me senti validada. Porque, se ela estava apelando para isso, era porque o golpe do almoço tinha doído mais do que eu imaginava. Só que dor em gente rancorosa vira vingança, não aprendizado. E a minha irmã não estava nem perto de terminar. Na mesma semana, uma das marcas que eu trabalhava, uma parceria importante, me ligou pedindo uma reunião. Não era em café, porque eu não vivo em novela de executivo. Foi por videochamada, com aquele clima de precisamos falar sobre algo. A gerente do outro lado parecia desconfortável. Recebemos algumas mensagens, questionando sua capacidade de gestão. Eu pisquei uma vez. Mensagens de quem? Ela hesitou. Eu sabia que ela não podia dizer. Mas eu também sabia que, quando uma pessoa hesita assim, é porque o conteúdo era ridículo e, mesmo assim, causou dúvida. Não sabemos exatamente.
Foram enviadas por perfis diferentes, mas com informações semelhantes. Perfis diferentes, informações semelhantes. O famoso teatro de várias vozes que na verdade tem a mesma mão. Eu encostei na cadeira, respirei e usei a arma mais irritante para quem quer te derrubar: serenidade. Entendo. Posso responder com fatos. Me diga quais são as acusações. Ela listou. Coisas vagas, mas venenosas. Que eu era instável, que eu tratava mal funcionários, que eu não tinha preparo, que eu tinha problemas familiares em que poderiam afetar a imagem da marca. Problemas familiares. Eu quase gargalhei. Vou responder com clareza, eu disse. Minha loja é regular. Minha equipe está comigo há tempo. Minha relação com clientes é excelente. E, quanto a problemas familiares, eu não os criei. Só parei de fingir que não existiam. A gerente me observou. Você desconfia de alguém? Eu sorri. Eu não desconfio. Eu conheço. Ela entendeu. E, ao final da conversa, reforçou a parceria, pediu desculpas pela situação e disse algo que ficou na minha cabeça por dias. Às vezes, a competição mais cruel não vem do mercado. Vem de casa. Quando desliguei, eu fiquei alguns minutos olhando para a tela preta. Não por tristeza. Por reflexão. Por aquela sensação amarga de perceber que o lugar que deveria ser abrigo sempre foi campo de batalha. E eu nunca tive descanso. Naquele mesmo dia, minha irmã apareceu na loja. Como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo fosse um palco e ela a atriz principal. Ela entrou com passos firmes, roupa impecável, sorriso nos lábios. Vim ver você, disse, com a doçura falsa de quem traz uma faca escondida no bolso. Que coincidência, respondi. Eu estava justamente pensando em você. Ela inclinou a cabeça. Pensando bem ou mal? Pensando no quanto você se esforça para provar que eu não mereço o que tenho. Ela soltou um riso leve, como se eu tivesse feito um drama. Você sempre exagera. Eu me aproximei um pouco, mantendo a voz baixa. O tipo de calma que assusta mais do que grito. Exagero é você tentar me destruir só porque eu mostrei um cartão. Os olhos dela brilharam, não de emoção, mas de raiva. Ela manteve o sorriso, mas as mãos se fecharam discretamente. Você acha que eu faria isso? Eu não acho. Eu vi. Ela ficou parada por um segundo. E eu senti, naquele micro instante, uma faísca, ela tinha se traído. O corpo dela reagiu antes do rosto. Ela se recompôs rápido. Você está ficando paranoica, disse. Eu sorri. E meu sorriso tinha um gosto perigoso. Paranoia é quando não existe ninguém tentando te derrubar. No meu caso, existe, e ainda por cima atende pelo seu nome. Ela deu um passo para trás, como se eu tivesse encostado nela sem tocar. O rosto dela endureceu. Você está se achando. Eu estou me encontrando, corrigi. E isso te incomoda. Ela olhou ao redor, como se procurasse testemunhas. A loja estava cheia. Funcionários e clientes. Ela sempre gostou de plateia. Só que, dessa vez, a plateia não era dela. Você vai se arrepender de falar comigo assim? Ela sussurrou, mantendo o sorriso para quem estivesse olhando de longe. Eu inclinei a cabeça, com um brilho debochado. Você já tentou me fazer me arrepender por existir. Eu sobrevivi. Vai ser difícil competir com seu histórico. Ela saiu com um passo rápido de quem perdeu um round e precisa fingir que foi escolha. E, quando a porta fechou atrás dela, eu senti algo que eu não sentia há anos: antecipação. Não aquela ansiedade de quem tem medo, mas aquela certeza de quem está vendo o tabuleiro inteiro. Ela estava atacando com tudo que tinha. Boatos, denúncias, pressão social, desgaste profissional. E eu estava aguentando. Eu estava resistindo. Eu estava aprendendo onde ela era forte, onde ela era fraca, onde ela se contradizia. E eu sabia que ela ainda tentaria o golpe final. Só que, dessa vez, eu não seria pega de surpresa. Eu estava registrando cada movimento. Guardando cada prova. Observando cada pessoa que repetia as coisas em que a ouviram.
A minha vitória não estava no capítulo 3. Eu não sou dessas que ganham cedo e estragam a história. Mas eu já sentia o chão mudando. Porque, quanto mais ela tentava me derrubar, mais ela mostrava ao mundo quem ela era de verdade. E o mundo, ao contrário da minha família, não tem paciência infinita para gente assim. Quando fechei a loja naquele dia, eu olhei para a vitrine e vi meu reflexo. Eu parecia tranquila. Mas por dentro eu estava afiada como lâmina. Eu não queria paz com ela. Eu queria justiça. E eu estava começando a montar a peça inteira. Tem uma coisa que eu aprendi do jeito mais cansativo possível: quando alguém é obcecado em te ver menor, essa pessoa não quer ganhar. Ela quer te apagar. E, quando percebe que não consegue, começa a quebrar as lâmpadas do caminho só para você tropeçar no escuro. Minha irmã já tinha tentado de tudo que era socialmente aceitável para me desgastar: boato com cara de conselho, pergunta disfarçada de preocupação, denúncia travestida de verificação. E como nada disso me desmontou, ela fez o que pessoas desesperadas sempre fazem: escalou. Só que ela escalou do jeito dela, claro. Com um sorrisinho, voz de mel e uma vontade imensa de me colocar numa vitrine. Não para admirarem. Para apontarem. Eu soube que algo maior vinha quando minha mãe apareceu na loja sem avisar. Minha mãe nunca aparece em lugar nenhum sem avisar. Ela anuncia até quando vai tomar água. Ela entrou com o rosto tenso, como se estivesse levando uma notícia grave, ao mesmo tempo, tentando parecer a neutra, aquele estilo de neutralidade que só existe quando alguém está do lado errado, mas quer dormir bem à noite. Precisamos conversar, ela disse. Eu olhei para minha equipe, fiz um gesto de já volto e levei minha mãe para uma sala reservada. Eu já estava acostumada a esses encontros. Sempre começavam com o precisamos conversar e terminavam com o você precisa entender. O que aconteceu? Perguntei, sem rodeio. Ela apertou as mãos. Sua irmã está preocupada com a imagem da família. Eu dei uma risadinha curta, involuntária. Não porque fosse engraçado. Porque era absurdo. A imagem da família? Repeti. Qual delas? A versão que ri de mim em público ou a versão que finge que não viu? Minha mãe fez uma careta, como se eu tivesse dito algo inconveniente. Eu adoro quando a verdade é chamada de inconveniente. Significa que acertou. Você está se expondo demais, ela continuou, finalmente, como quem despeja o argumento principal. Tem gente comentando. Tem gente perguntando. Isso está ficando feio. A palavra feio a saiu com um peso. O feio, para ela, nunca foi crueldade. O feio sempre foi o que os outros vão pensar. Então tá, eu disse, muito calma. Me diz exatamente o que a minha irmã anda dizendo. Minha mãe hesitou. Olhou para o canto da sala, para a porta, para minha cara. Ela tinha medo de repetir. Não por respeito. Por vergonha. Ela disse que você está usando a loja para se vingar dela. Que você está tentando humilhar a própria família. Que você está instável. Instável. A palavra favorita de quem quer deslegitimar uma mulher que não abaixa a cabeça. Eu encostei na cadeira e respirei. Era como assistir alguém tentando me pintar de louca só porque eu tinha dito não. E você acredita nisso? Perguntei. Minha mãe não respondeu. O silêncio dela, naquele momento, foi uma resposta completa. Não era assim. Não era não. Era eu vou ficar do lado que me der menos trabalho. Mãe, eu falei, com aquela serenidade que eu uso quando estou prestes a virar um furacão por dentro, eu não estou instável. Eu estou acordada. E isso incomoda vocês porque acordada eu enxergo. Ela apertou os lábios. Sua irmã vai fazer um jantar em casa. Ela quer que você vá. Querem resolver isso. Eu arqueei a sobrancelha. Resolver como? Com um discurso bonito e um novo boato na sobremesa? Só vá, ela pediu, num tom quase implorando. Pelo menos para evitar confusão. Evitar confusão. Traduzindo, volta para o seu lugar, para a gente não ter que escolher entre vocês em público. Eu levantei devagar. Eu vou, eu disse.
Minha mãe soltou o ar como se eu tivesse dado a ela um presente. Eu sorri. Eu vou porque eu quero ver até onde ela vai. Naquela noite, eu cheguei na casa dos meus pais como quem entra numa peça de teatro que já conhece o final, mas ainda assim quer assistir para confirmar a audácia do roteirista. A sala estava arrumada demais. A mesa tinha uma formalidade exagerada. Até as taças pareciam com postura. Minha irmã me recebeu com um abraço teatral. Que bom que você veio, ela disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Minha mãe sorriu aliviada. Meu pai mal me olhou. E alguns parentes estavam ali, os mesmos que eu não via há tempos e que, curiosamente, só apareciam quando havia chance de assistir a uma cena constrangedora ao vivo. Eu já sentei sabendo, ela tinha plateia. Minha irmã serviu vinho, fez elogios falsos sobre minha coragem e soltou pequenas indiretas como quem joga migalhas para um cachorro. Eu comi, sorri, observei. Em algum momento, ela levantou o copo e fez um brinde. A família, ela disse. Que, apesar das diferenças, precisa se manter unida. Principalmente quando alguém se perde. Ela olhou para mim. Foi rápido, mas foi. Eu levantei meu copo também. A família, eu respondi. Que um dia aprende que unidade não é submissão. Alguns tossiram. Minha mãe engoliu seco. Meu pai mexeu no guardanapo como se tivesse descoberto um novo hobby. Minha irmã manteve o sorriso, mas os olhos dela endureceram. Depois do jantar, ela sugeriu a conversar a sós. Eu aceitei. Claro que aceitei. Eu queria ver a faca. No corredor, longe da mesa, longe das testemunhas, ela deixou o personagem cair. Só um pouco. Você está destruindo tudo, ela sussurrou. Eu? Perguntei. Eu estou trabalhando. Você que está girando em torno de mim como se eu fosse uma ofensa pessoal. Ela respirou forte. Você acha que é melhor do que eu agora? Eu ri. E foi a risada mais sincera da noite. Não, eu disse, com doçura venenosa. Eu acho que eu não sou pior. Só isso. E para você, isso é insuportável. Ela ficou vermelha. Não de vergonha. De raiva. E então veio a frase. Se você continuar, eu vou acabar com você. Eu inclinei a cabeça. Você já está tentando. Ela sorriu, curto. Você não tem ideia. Eu saí daquela casa com uma sensação esquisita. Não era medo. Era alerta. Porque quando alguém avisa que vai te destruir, não é ameaça de adolescente. É aviso de adulto rancoroso que já está com o plano em movimento. 2 dias depois, eu descobri qual era o plano. A loja abriu normalmente, a equipe estava bem, eu estava resolvendo questões internas, quando uma cliente entrou chorando. Chorando de verdade. Tremendo. Eu fui enganada aqui, ela disse, alto, chamando atenção. Eu fui humilhada. Eu quero falar com a dona. Eu fui até ela com calma. Eu sou a dona. O que aconteceu? Ela levantou o celular na minha cara e mostrou prints. Conversas. Um perfil com o nome da minha loja oferecendo um desconto especial, pedindo dados, marcando encontro. A cliente tinha ido até o endereço e tinha sido recebida por alguém que zombou dela, filmou, riu, disse que ela era gananciosa e que a merecia cair. Eu olhei aquilo e senti o gelo subir pela espinha. Não era só golpe. Era armadilha com humilhação pública. Era algo feito com gosto. E eu sabia exatamente quem tinha esse gosto. Enquanto eu tentava acalmar a cliente e esclarecer que aquele perfil não era nosso, minha gerente veio correndo com um rosto pálido. Chefe, tem um monte de gente postando um vídeo. Meu estômago afundou. Aquele tipo de frase não vem com final feliz. Eu peguei meu celular e vi. Um vídeo curto, filmado de propósito, com o ângulo perfeito para me colocar como vilã. A cliente do lado de fora, chorando. Uma voz ao fundo, feminina, debochada, dizendo algo como ela pensa que é rica e esperta, mas não paga nem a própria comida. O vídeo terminava com risadas. Muitas risadas. E, nos comentários, uma chuva de julgamentos.
Gente que não me conhecia me chamando de aproveitadora, de falsa, de cruel. Gente marcando perfis locais, páginas de bairro, tudo aquilo que transforma boato em a verdade comunitária. E então, como se o universo estivesse assistindo e decidindo jogar mais lenha, duas pessoas entraram na loja com postura de autoridade, pedindo para falar comigo. Eram de um órgão de defesa do consumidor, chamados por denúncias recentes. Denúncias. No plural, de novo. Sempre o plural covarde. Aquele dia virou uma avalanche. Clientes desconfiados. Olhares. Perguntas. Minha equipe nervosa. Eu tentando manter a postura enquanto por dentro eu queria arrancar a máscara da minha irmã com as próprias mãos, no meio da rua, só para o mundo ver a cara real dela. Mas eu não fiz. Porque eu não sou impulsiva. Eu sou perigosa quando estou calma. Eu respirei fundo, pedi para minha gerente manter a loja funcionando com dignidade e levei os agentes para a sala reservada. Estão dizendo que vocês enganam clientes com promoções falsas e depois humilham quem reclama, um deles disse. Eu quase ri. Quase. O absurdo beirava o cômico. Isso é mentira, eu respondi. E eu posso provar. Eles me pediram documentos, acesso a redes, registros de comunicação. Eu entreguei tudo. Eu não tinha medo de transparência. Meu medo era de estrago. Porque, mesmo quando você prova que é inocente, sempre fica aquela mancha. E minha irmã sabia disso. Ela não precisava me condenar. Ela só precisava me cansar. Quando eles saíram, sem encontrar irregularidades claras, eu sentei sozinha na sala e fiquei olhando para a parede por alguns minutos. Eu estava sendo atacada por fora e por dentro. E doía. Não doía pelo negócio. Doía pela confirmação do que eu já sabia, minha irmã preferia me destruir do que me ver bem. Eu pensei em ligar para meus pais. Pensei em pedir que eles, pelo menos uma vez, ficassem do meu lado. E então eu ri sozinha. Um riso triste. Porque eu já sabia a resposta antes mesmo de fazer a pergunta. Ainda assim, minha mãe ligou no fim da tarde. Não para perguntar se eu estava bem. Para me repreender. O que você fez? Ela disparou. Sua irmã está arrasada. Está todo mundo comentando. Estão dizendo que você enganou pessoas. Eu encostei o celular no ouvido e senti uma calma estranha. A calma de quem finalmente enxerga sem neblina. Mãe, eu disse, com a voz baixa e firme, você está me acusando sem perguntar. Você percebe isso? Ela hesitou. Eu quero entender. Você quer entender como eu posso estar errada, eu corrigi. Porque, para você, eu estar certa dá trabalho. Silêncio. Sua irmã disse que você sempre teve inveja dela, minha mãe soltou, como se fosse a frase final de um julgamento. Eu fechei os olhos por um segundo. Eu não tenho inveja dela, eu disse. Eu tenho nojo do que ela faz quando não é o centro. Minha mãe respirou forte. Você está sendo dura. Dura? Eu repeti. Dura é a vida que eu tive tentando ser aceita por vocês. Isso aqui é só a consequência. Desliguei. E ali, sozinha, eu tomei uma decisão. Eu não ia mais reagir. Eu ia agir. Eu liguei para alguém que eu não via há um tempo, mas que sempre foi prática e direta, uma advogada que tinha me ajudado em questões do negócio, uma mulher que não romantiza a família e não tinha paciência para teatro. Eu expliquei tudo. O almoço. O cartão. Os boatos. As denúncias. O vídeo. O perfil falso. A escalada. Ela ouviu em silêncio e, quando eu terminei, disse uma frase que eu nunca esqueci. Ela está tentando te colocar na defensiva para você errar. Então você vai fazer o contrário. Vai organizar. Vai registrar. Vai documentar. E vai deixar ela falar. Deixar ela falar. Era isso. Minha irmã tinha um vício, ela não conseguia resistir a se gabar. Ela precisava sentir que estava vencendo, precisava sentir que tinha controle. E gente assim sempre comete o mesmo erro, fala demais. Então eu montei minha própria armadilha.
Sem escândalo, sem espetáculo barato. Só método. Eu pedi para minha equipe me encaminhar qualquer mensagem estranha recebida nas redes. Pedi para clientes registrarem, se quisessem, reclamações por escrito, com data. Solicitei um relatório técnico sobre nossas contas oficiais, nossos acessos, nossa segurança digital. Pedi imagens das câmeras do dia do tumulto. Tudo. Cada detalhe. E, enquanto isso, eu fiz uma coisa simples, eu fiquei quieta em público. Não postei textão. Não respondi comentário. Não implorei compreensão. Porque implorar vira moeda na mão de quem quer te ver humilhada. Mas eu não fiquei quieta no privado. Eu mandei uma mensagem para minha irmã. Uma mensagem curta, educada e mortal. Você está indo longe demais. Eu estou registrando tudo. Ela visualizou em segundos. E respondeu com a rapidez de quem morde a isca sem mastigar. Registra. Ninguém vai acreditar em você. Eu li e sorri. Porque ali tinha o cheiro do erro. O cheiro de quem está confiante demais. Eu precisava demais. Precisava que ela se expusesse sem máscara. E eu sabia como provocar isso sem perder a postura, oferecendo a ela a chance de se sentir superior. No dia seguinte, eu anunciei internamente uma pequena ação promocional na loja, um evento simples, controlado, com convite para clientes fiéis. Nada de ostentação. Nada de discurso. Só uma noite movimentada, com equipe completa, segurança, câmeras funcionando. E eu tinha certeza, ela viria. Porque ela não aguentaria me ver de pé em público. Eu estava certa. No meio do evento, eu vi minha irmã entrando. Elegante demais, sorriso de quem está prestes a empurrar alguém escada abaixo. Ela veio acompanhada. 2 amigas. Um parente distante. Gente suficiente para formar plateia e espalhar a história depois. Ela me encontrou no salão e se aproximou com aquela doçura falsa. Você está corajosa, ela disse. Depois do que aconteceu. Eu sorri. Eu sou dona. Eu apareço. Ela riu. Um riso baixo. Você acha que isso vai passar? Eu inclinei a cabeça. Eu acho que verdade tem fôlego. Ela chegou mais perto, como se fosse me abraçar. E, com o rosto colado ao meu, sussurrou, sem imaginar que eu tinha um microfone discreto preso ao colar, desses usados em eventos para comunicação interna. Você não vai aguentar. Eu vou te deixar sem nada. Eu senti o corpo inteiro ficar frio. Não por medo. Por confirmação. E eu respondi do jeito que eu sempre respondo quando a vida tenta me bater, com humor, porque rir é a minha forma mais elegante de não perder o controle. Você devia se preocupar mais com o que você vai perder quando todo mundo descobrir o que você está fazendo, eu murmurei, sorrindo como se fosse carinho. Ela se afastou, ainda sorrindo, e levantou a voz para as amigas ouvirem. Eu só queria ajudar minha irmã, mas ela insiste em se fazer de vítima. A palavra vítima foi dita como ofensa. E algumas pessoas olharam. Eu senti os olhos. Eu senti o julgamento querendo nascer. Só que, dessa vez, eu não estava sozinha. Eu tinha estrutura. Eu tinha registro. Eu tinha calma. E eu tinha uma certeza, ela acabará de colocar a própria assinatura no crime moral que estava cometendo. O capítulo 4 terminou ali, com ela andando pela minha loja como se fosse território dela, jogando frases para ferir, tentando me empurrar para um erro público. E eu, por dentro, repetia como um mantra. Deixa ela falar. Deixa ela se mostrar. Deixa ela terminar de cavar. Porque, no capítulo 5, eu não ia apenas me defender. Eu ia fechar a porta. E deixar ela do lado de fora, com o próprio veneno escorrendo pelas mãos. Existe um momento muito específico em toda a história de confronto em que a pessoa que ataca começa a se sentir confortável demais. É quando ela acredita que venceu. É quando baixa a guarda. É quando fala além do necessário. É quando confunde silêncio com fraqueza. Minha irmã chegou exatamente nesse ponto.
Depois do evento na loja, depois do sussurro venenoso captado sem que ela soubesse, depois de me ver ali, inteira, trabalhando, sorrindo, sem cair em provocação pública, ela passou a agir como quem já comemorava o fim. Ela começou a andar pela família como uma vencedora discreta. Comentários soltos, risadinhas rápidas, aquela postura de quem sabe de algo. Pessoas vinham até mim com olhares tortos, perguntas mal formuladas, conselhos não solicitados. Você devia se explicar melhor, diziam. Você está se expondo demais, repetiam. Talvez seja melhor dar um tempo. Dar um tempo sempre foi o código da minha família para a volta para o lugar que a gente entende. Só que eu não voltei. Eu organizei. Durante semanas, eu segui exatamente o plano traçado. Não discuti em público. Não postei defesa emocional. Não chorei para a plateia. Eu reuni provas como quem monta um quebra-cabeça silencioso. Prints de mensagens falsas. Registros de acessos aos perfis que se passavam pela loja. Vídeos completos, sem cortes, mostrando o antes e o depois das cenas manipuladas. Áudios. Datas. Horários. Testemunhos escritos de clientes que tinham sido abordados pelos perfis falsos. Relatórios técnicos comprovando que aqueles acessos não vinham de nenhum dispositivo ligado à empresa. E, principalmente, mensagens da minha irmã. Muitas. Mais do que ela imaginava. Porque, quando alguém acredita que você está derrotada, fala com descuido. Ela se permitiu ironias. Confissões indiretas. Frases jogadas como quem não imagina consequência. Ninguém vai acreditar em você. Você devia ter ficado no seu lugar. Agora aguenta. Cada frase era um tijolo no muro que eu estava construindo ao redor dela. Enquanto isso, eu mantive a loja funcionando com dignidade. A equipe ficou ao meu lado. Clientes antigos se posicionaram. Alguns se afastaram, é verdade. Mas quem fica por boato nunca foi Pilar. Pilar fica por caráter. Minha advogada organizou tudo com precisão cirúrgica. Nada de espetáculo barato. Nada de ameaça vazia. Só fatos. E então chegou o dia em que eu decidi que o silêncio tinha cumprido seu papel. Não foi um grande anúncio. Não foi um post inflamado. Foi algo muito mais eficaz. Eu convoquei uma reunião familiar. Sim. Familiar. Minha mãe quase caiu da cadeira quando liguei. Meu pai ficou mudo. Minha irmã aceitou rápido demais. Gente confiante aceita convite com pressa. Ela achou que seria mais um palco. Achou que eu finalmente iria pedir trégua. Ela nunca entendeu que eu não negocio dignidade. A reunião foi na casa dos meus pais. A mesma mesa onde tantas vezes eu fui diminuída. A mesma sala onde comentários eram tratados como piada e silêncios como virtude. Eu cheguei pontualmente. Sem drama. Sem figurino de guerra. Simples, elegante, firme. Minha irmã estava sentada como quem já tinha escolhido o melhor ângulo. Minha mãe tensa. Meu pai tentando parecer neutro. Alguns parentes convidados para ouvir. Plateia. Sempre a plateia. Por que essa reunião? Minha mãe perguntou, nervosa. Eu respirei fundo e sorri. Não um sorriso doce. Um sorriso resolvido. Porque hoje eu vou encerrar esse assunto. Minha irmã cruzou as pernas. Finalmente ela disse. Já estava passando da hora. Eu tirei uma pasta da bolsa e coloquei sobre a mesa. Aqui está tudo, eu continuei. Tudo o que aconteceu desde o almoço na minha loja até hoje. Ela arqueou a sobrancelha. Que dramático. Que documentado, corrigi. Eu comecei a falar. Sem levantar a voz. Sem pressa. Contei os fatos na ordem correta. Mostrei prints. Mostrei datas. Mostrei mensagens. Mostrei relatórios. Mostrei o vídeo completo, sem edição, inclusive o trecho em que a voz dela aparecia rindo ao fundo. O ambiente foi ficando pesado. Não de tensão. De vergonha. Minha mãe levou a mão à boca.
Meu pai se levantou da cadeira e sentou de novo. Um parente pigarrou. Outro desviou o olhar. Minha irmã tentou rir no começo. Isso não prova nada, ela disse. Então eu liguei o áudio. A voz dela ecoou clara na sala. Eu vou te deixar sem nada. Silêncio absoluto. Aquele silêncio não era o do almoço. Era diferente. Era o silêncio de quem não consegue mais fingir. Você, minha mãe começou. Espera, eu interrompi, com calma. Ainda não terminei. Mostrei a troca de mensagens em que ela admitia saber que ninguém acreditaria em mim. Mostrei os horários dos acessos que coincidiam com a rotina dela. Mostrei o depoimento escrito de uma cliente que reconheceu a voz da pessoa que a humilhou. Isso é perseguição, eu disse, finalmente, olhando direto para ela. Planejada. Repetida. Intencional. Minha irmã perdeu o sorriso. Você está exagerando, ela tentou. Todo mundo sabe que você sempre foi sensível. Sensível. A última cartada. Eu sorri de novo. Sensível é quem percebe quando está sendo atacada e decide não aceitar mais, respondi. Ingênua era quem eu fui antes. Minha mãe começou a chorar. Meu pai passou a mão no rosto. Por que você fez isso? Ele perguntou para minha irmã, num fio de voz. Ela explodiu. Porque ela se acha. Gritou. Porque ela sempre foi a coitadinha que ninguém leva a sério e, de repente, resolve bancar a bem-sucedida. Porque ela não merece. Ali estava. Sem filtro. Sem verniz. Sem personagem. Não merece o quê? Eu perguntei, firme. Trabalhar? Crescer? Não ser humilhada? Ela respirava pesado. Você sempre teve tudo. Ela gritou. Eu ri. E aquele riso não tinha humor. Tinha libertação. Eu tive tudo que você desprezou, eu disse. Persistência. Silêncio estratégico. Capacidade de aprender com o desprezo. Minha advogada, que estava sentada discretamente até então, colocou uma pasta sobre a mesa. Com todo o respeito, ela disse: isso aqui configura danos morais, falsidade ideológica e tentativa deliberada de difamação. Minha irmã empalideceu. Você chamou a advogada? Minha mãe perguntou, chocada. Chamei e eu respondi. Porque família que tenta destruir não merece conversa informal. Minha irmã se levantou. Você vai me processar? Ela cuspiu. Não, eu respondi, calma demais. Eu vou te dar duas opções. Todos me olharam. Primeira opção, você admite por escrito tudo o que fez, se compromete a retirar qualquer conteúdo, acessar qualquer contato com clientes ou parceiros meus e se afasta da minha vida definitivamente. Ela riu, nervosa. E a segunda? A segunda é simples, eu disse. Eu entrego tudo isso formalmente, sigo com o processo e deixo que o mundo decida quem você é. Ela ficou parada. Pela primeira vez, sem saber o que dizer. Você não faria isso, ela disse, tentando recuperar controle. Somos irmãs. Eu inclinei a cabeça. Irmãs não fazem o que você fez, respondi. Você fez isso porque achou que eu ainda precisava de vocês. Eu não preciso. O silêncio voltou. Mas agora era outro. Não era constrangedor. Era definitivo. Minha irmã sentou devagar. O rosto duro. Os olhos cheios de ódio e algo novo, medo. Você sempre quis me superar, ela murmurou. Não, eu disse, com uma clareza que me surpreendeu. Eu só quis parar de ser pisada. A competição só existia na sua cabeça. Ela assinou. Não foi bonito. Não foi catártico. Foi seco. Foi adulto. Foi o fim. Depois disso, eu me levantei. Eu não venho mais, eu anunciei. Não para almoços. Não para reuniões. Não para fingimentos. Minha mãe tentou me segurar. Você está rompendo com a família? Eu sorri triste. Não.
Eu estou me protegendo. A diferença é grande. Saí daquela casa sem olhar para trás. No caminho, senti algo que eu não sentia desde criança: leveza. Os dias seguintes foram silenciosos. Nenhum ataque. Nenhuma denúncia. Nenhum boato novo. A loja respirou. Os clientes voltaram. A reputação se estabilizou. O ruído morreu. Minha irmã desapareceu do meu radar. Como eu queria. Alguns parentes me olharam diferente depois disso. Alguns com respeito. Outros com desconforto. Eu aceitei ambos. Crescer sempre causa estranhamento. Meses depois, voltei à mesma mesa daquela primeira humilhação. A mesma loja. O mesmo ambiente. Sozinha. Pedi meu prato simples. Paguei com o mesmo cartão. Observei as pessoas ao redor. E pensei em como tudo tinha começado com uma frase dita alto demais para me constranger. Ela nem consegue pagar a própria comida. Eu sorri. Não por vingança. Mas por justiça. Porque, no fim, eu não venci por ter mais dinheiro, mais poder ou mais palco. Eu venci porque parei de pedir permissão para existir inteira. E isso, para quem sempre viveu de diminuir os outros, é a derrota mais difícil de engolir. Fim.